Amados, continuando nossas meditações e a exposição na carta de Paulo a Timóteo. Desta carta é o trecho mais complicado. Desta carta. Não o mais complicado da Bíblia, mas desta carta é. Considerando nossa cultura. Então nós vamos ler 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 8 ao 15. Diz assim o texto: Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Amém. Tomem assento, por favor. Então, nós já vimos desde o início do capítulo 2, nós já fizemos uma exposição, né? Capítulo 2. Paulo agora começa a falar do culto, da adoração pública, da adoração comunitária, e Timóteo deveria organizar isso. Então, Timóteo deveria organizar o culto, segundo as diretrizes de Deus, e organizar o papel do homem, o papel da mulher no culto, na adoração pública, na igreja, né? Nós já vimos nos primeiros versos, nos versos 1 ao 7, Paulo falando sobre oração em favor de todos os tipos de pessoas. Nem as autoridades da cidade de Éfeso, que era uma grande cidade romana na Ásia, então a mais importante cidade romana na Ásia, então tinha autoridades ali, governando a cidade e gerenciando a cidade. Nem as autoridades da cidade ou do Império Romano poderiam ficar de fora da oração comunitária da igreja. Afinal, nosso Deus e Salvador deseja, e deseja até hoje, que todos os tipos de pessoas, simples ou nobres, gentios ou judeus, sejam salvos. E nós, então, oramos pelas autoridades do nosso país no domingo passado. Coisa que a gente faz pouco, né? Na perícope de hoje, o assunto da oração volta. Olha a importância da oração. Homens e mulheres deveriam ter comportamentos adequados, conforme pessoas regeneradas que eram. Paulo precisou, então, tratar dessas coisas com Timóteo, para que Timóteo, então, organizasse a igreja. Afinal, a igreja estava sob ataque de falsos mestres e de heresias destruidoras que levaram às discussões inúteis e brigas dentro da igreja, pervertendo a ordem do culto, pervertendo os papéis de cada um na adoração pública. É o que a gente vai meditar, então, hoje. Verso 8, a gente já percebe, é claro isso, que o verso 8 fala do homem, e o verso 9 ao 15 da mulher. Crente, da igreja, no culto. E esse assunto do culto e da organização da igreja vai o capítulo 2 e o capítulo 3. Depois Paulo vai tratar com Timóteo sobre os presbíteros, que são os pastores, e sobre os diáconos. Então Paulo continua o assunto da oração. Ele diz: quero, pois, que os homens orem. E aqui homens não é no sentido amplo da palavra não, tá? Aqui é homem, é sexo masculino. E o verso 9, mulheres. Não são as esposas, como algumas traduções têm. Poucas traduções. Não é a esposa e marido aqui. É o homem na igreja e a mulher na igreja. Não está tratando de matrimônio aqui, nesse texto. O contexto não é matrimonial. Então, Paulo continua o assunto da oração, tamanha a importância desse assunto. Agora, então, a oração na reunião pública, no culto congregacional. O apóstolo dá uma ordem. Eu quero. Tem tradução que diz determino, algo parecido. Eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Só um minuto, saiu aqui. Orem em todo lugar,
Considerando o contraponto que a gente vê no texto, e a gente vai perceber isso já já a partir do verso 9, considerando o contraponto da usurpação da liderança masculina pelas mulheres, então as mulheres estavam usurpando a liderança que cabia, e cabe aos homens. As mulheres estavam usurpando isso na igreja em Éfeso. Podemos entender que Paulo estava dizendo para que os homens liderassem também a oração. Que não fossem omissos na posição dada por Deus de liderar a igreja, também na oração. Não quer dizer que as mulheres não poderiam orar. Nada disso. A carta de Paulo aos Coríntios instrui as mulheres a orarem e como se portarem no culto. Coríntios capítulo 11, no início. Mas é perceptível que os homens em Éfeso precisavam dar exemplo e conduzir as orações comunitárias, porque eles estavam omissos. Isso a gente percebe no capítulo 2 e também no capítulo 3. Na verdade, no decorrer da carta, né? Vemos então comumente, nos dias atuais, reuniões de oração de mulheres. Quase não vemos reunião de oração de homens. Quase não tem. Quase não tem. Dificilmente vemos. Como disse o Warren Wiersbe, se os homens não orarem, a igreja local não terá líderes consagrados para supervisionar seu ministério. Estamos omissos. Estamos aqui, homens. E o texto então diz, orar em todos os lugares, não quer dizer que os homens deveriam orar na rua, na praça, no mercado, não é isso. E alguns comentaristas chegam a dizer isso. Não, em qualquer lugar que estivesse andando. Não é um camarada andando no meio da rua, orando como um louco e mãos levantadas, conforme diz o texto aqui. Não é sobre isso. É sobre o culto público, onde quer que o povo se reunisse para cultuar. Hoje é normal cada igreja ter o seu endereço certo e um prédio. Ou é próprio ou aluga. Naquele tempo era em casas. Então, às vezes estava na casa aqui, às vezes estava na outra lá. E assim fazia. Então, ore em todos os lugares. É a reunião do povo de Deus. Em qualquer lugar que o povo se reunisse para adorar, os homens deveriam orar. E esses homens, ao orarem, deveriam levantar mãos santas. E não se trata aqui de um ensino sobre gestos de oração. Não. A Bíblia está dizendo que eu só posso orar assim, ou com a mão de cá, ou com as duas. Não é sobre isso. Embora o corpo ore. O texto não é sobre um código de expressão corporal para a oração. Na Bíblia nós temos muitos modos de oração. Nem vou ler, mas tem. Em pé, ajoelhados, prostrados, mãos levantadas, voz alta, em sussurro, olhos aos céus, cabeça inclinada, com textos bíblicos para isso. E a nossa prática moderna de fechar os olhos, inclinar a cabeça e juntar as mãos, alguns entrelaçam os dedos, outros juntam assim, outros colocam a mão assim, outros ainda fazem assim, né? Não está na Bíblia. Nem sabemos onde começou e quando começou. E também está tudo bem, porque a Bíblia não trata de código, a Bíblia não trata de código de expressão corporal para orar. Senão ela teria dado, olha, orem com a perna direita assim, com a mão esquerda de um jeito. Não tem. Mas a Bíblia, embora não tenha esse código, ela mostra, e está mostrando nesse texto, que o corpo também adora. Também ora. Não é só com pensamentos. O corpo que adora, o corpo que canta, também ora. Porque o nosso corpo é uma expressão da adoração também. Então, quando Paulo diz mãos santas, levantar mãos santas, não está tratando de um modo da expressão corporal. Ore sempre com mãos santas, homens. E as mulheres orariam, então, que aqui está falando do homem, sexo masculino, como que as mulheres orariam? Com a mão no bolso, a mão para trás. Não é sobre isso. O ensino não é sobre isso. Então fica mais claro quando a gente vai entender o que são as mãos santas.
Quando Paulo diz mãos santas, não é sobre um rito de lavagem na água. Não, eu vou limpar minha mão para que eu possa levantar a mão e orar. Não, não é sobre isso. Isso que os fariseus faziam. Ele era incapaz de botar uma etiqueta, minha mão está limpa, olha a minha oração bela e bonita. O que Paulo está dizendo é que as mãos desses homens deveriam expressar o coração. As mãos desses homens crentes deveriam ser santas, sem pecado. Todo tipo de pecado. Mas aqui no texto especificamente, e no contexto da carta especificamente, sem ira e sem animosidade, que é o finalzinho do verso 8. Então, as mãos de liderança, levantadas aos céus para orar, deveria expressar um coração sem ira e sem animosidade. Não é uma mão para violência, é uma mão de paz. E os homens deveriam liderar isso na congregação. Lembre-se que a igreja estava sob ataque de falsos mestres, conforme eu já falei domingo passado e falei desde o início da primeira exposição. Ataque de falsos mestres que promoviam discussões tolas, brigas e desavenças. Olha só um resuminho que eu fiz da carta, sobre esse ambiente beligerante, cheio de heresias. Discussões, capítulo 1, verso 5. Discussões, brigas, inveja, provocações, difamações e polêmicas sem fim, capítulo 6, versos 4 e 5. Falatórios inúteis e profanos, capítulo 6, verso 20. Contradições e sã doutrina, capítulo 6, verso 20. Tirei as palavras do texto, iguaizinhas. O ambiente da igreja em Éfeso não era dos melhores. Não sei nem se eu consigo comparar aqui Corinto e Éfeso, né? Acho que Corinto ainda é pior. Pessoas estavam brigando por ensinos pervertidos e ensinos de demônios, conforme diz lá quase no final da carta. Os homens, então, não deveriam se reunir e levantar mãos para brigas, mas para orar em santidade. É sobre isso. É sobre isso. Então, os homens, ao invés de perverterem a unidade da igreja e criar mais problemas para a igreja, deveriam liderar uma adoração pública em paz. Então, orar levantando as mãos santas significa orar sem animosidade, sem partidarismo, sem heresias, sem facções, sem ira, sem discórdia. Homens orando, levantando as mãos para adorar ao Senhor de coração. Então, a expressão corporal deve denotar o que está o coração. Reforçando isso, veja como esse espírito pacificador, essa intenção pacificadora, deveria fazer parte e deve fazer parte das credenciais dos líderes das igrejas, os pastores. Capítulo 3, verso 3. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial e inimigo de conflitos. O pastor é quem deveria e deve dar o exemplo e liderar todos para as orações, com mãos que demonstrassem um coração apto para orar. Como diz William Hendrickson, as mãos devem estar limpas ou santas, e a oração deve ser oferecida num espírito íntegro. Se o coração de uma pessoa se enche de ira ou malícia contra seu irmão, a ponto de planejar o mal contra ele mesmo, contra o mesmo, a oração não será aceitável. Então é coisa séria. A oração é coisa muito séria na igreja. E a nossa expressão corporal, seja com mãos levantadas, seja curvado, seja ajoelhado, seja com olhos aos céus, deve demonstrar o que é como está o nosso coração, como é o nosso coração. Então, quando ajoelhamos de forma contrita, humilhada, essa expressão corporal deve expressar o nosso coração, demonstrar o nosso coração. É sobre isso, então, que Paulo está mandando Timóteo organizar a igreja neste modelo. Homens não briguem, homens não brigam, homens levantam mãos santas para conduzir a igreja na oração de paz, de adoração ao Senhor. Verso 9 e 10, então a partir do 9 vai falar das mulheres, mas eu quero destacar o 9 e 10 agora, porque Paulo agora vai falar para elas. E ele diz da mesma forma, e aí da mesma forma, demonstra as atitudes de santidade para que as mulheres observassem no culto. Não há consenso se o 9 e o 10 conecta sobre oração. Consenso dos comentaristas, tá?
Particularmente, me parece que sim, que a oração aqui ainda é o assunto, ainda permeia a carta, ainda assim. Outros acham que não, que agora ele vai tratar do culto, mas o assunto oração ficou lá só com os homens. Não me parece ser isso. Então ele está falando dessa atitude de santidade que essas mulheres deveriam observar no culto. Então, me parece que ainda é oração. Elas deveriam expressar santidade nas orações, não com mãos levantadas da liderança, mas com suas vestes e enfeites. Nós já sabemos que o ambiente da igreja estava sem rumo, tumultuado, bagunçado, heresias demais. Aliás, não tem heresias de menos, né? Heresia é sempre ruim. Heresias. E as mulheres também estavam contribuindo para isso, na carta. Ensinando coisas heréticas e inventando histórias e fábulas, capítulo 4, 7, só das mulheres, tá? Esse agora. Algumas com vida impura, capítulo 5, verso 6. Outras fazendo o serviço de fofoqueiras, falando coisas indevidas, capítulo 5, verso 13. E outras se desviando da fé, seguindo Satanás, capítulo 5, verso 15. Está na carta. O ambiente estava estranho, pervertido, e o culto foi impactado por isso. E Timóteo deveria colocar em ordem a adoração do povo. Que trabalhão de Timóteo. As mulheres, então, deveriam participar do culto usando trajes decentes. Então, sem vulgaridade, sem corpo à mostra, sem sensualidade. Nós pincelamos isso hoje pela manhã. Deveriam ser modestas, sem exageros nos enfeites, sem exageros nas roupas, sem ostentação. É essa a ideia aqui. Porque essas coisas traziam a atenção das mulheres para si mesmas. O mundo feminino da época era diferente, e muito diferente. As mulheres não saíam de casa normalmente. Quando saíam, então, as que tinham dinheiro, que tinham posses, iam para o culto usando toda a sua riqueza nos seus enfeites e roupas caras. Ostentando, então. Trazendo atenção para elas mesmas, com suas tranças com ouro, seus enfeites, suas joias, e ainda humilhava as mulheres mais pobres que não tinham condições dessas roupas caras. O orgulho, então, demonstrado, o orgulho do coração, demonstrado na ostentação das roupas e enfeites, era e é tão pecado quanto mãos cheias de ira, animosidade e dissensões. Percebam mais uma vez que é sobre o coração? O que a gente veste e quando se enfeita, demonstra o nosso coração. E aí, mulheres, a mesma coisa. Então, assim como as mãos dos homens deveriam demonstrar seu coração, os trajes e enfeites das mulheres deveriam externar um coração piedoso. É sempre sobre o coração, amados. É sobre um coração piedoso e devoto a Deus que o nosso exterior deve demonstrar. Assim como a da fala, assim com nossas mãos, assim com nossas vestes também. Porque o foco das mulheres piedosas deveria estar no reino, conforme a gente vê no verso 10, com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Então, seus enfeites deveriam ser as boas obras a favor dos santos. Essas sim, essas boas obras deveriam ser as marcas das mulheres piedosas, do caráter santo, com roupas de bom senso para o culto, sem ostentação. Algo semelhante ensinado por Pedro, sobre o testemunho das mulheres piedosas aos seus respectivos maridos não crentes. Pedro diz assim na primeira carta, que a beleza de vocês não seja exterior, como trança nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Existe beleza interior, a Bíblia diz. Então vejam que o valor da mulher não são suas joias, suas roupas caras ou sua ostentação, mas suas obras e sua piedade. É claro que o texto não está proibindo as mulheres de se enfeitarem. Ufa! Não está proibindo as mulheres de usarem maquiagem. Não está proibindo as mulheres de usarem roupas bonitas.
não está proibindo as mulheres de usarem tranças, não está proibindo as mulheres de pintarem o cabelo, ou de colocar aplique. Eu acho que é aplique, né? É aplique, coloca aquele cabelão comprido? É aplique. Não está proibindo. Nada disso. A mulher, por natureza, é bela e se embeleza, e está tudo bem. O que o texto está dizendo é que as coisas deveriam estar no lugar certo. Está tudo bem usar roupas e enfeites da moda. Não é porque nós somos servos, e aí as mulheres, não porque vocês são servas do Senhor, que tem que usar roupa antiquada do século passado. Não. Não é sobre isso o texto. Pode usar roupa da moda, enfeite da moda, desde que não sejam vulgares ou indecentes. O que Paulo está fazendo, ensinando, ordenando, instruindo Timóteo, é colocar as coisas no lugar certo, porque algumas mulheres em Éfeso, aparentemente, estavam mais influenciadas pelo mundo do que pelo Evangelho. Então, estavam usando todo o seu recurso financeiro para ostentar nos seus enfeites, que deviam brilhar, e suas roupas caríssimas, para desfilar no culto e mostrar para as outras que não tinham, está vendo, eu tenho, você não tem. Desse tipo. Então, se o versos 9 e 10 tem conexão com a oração, é nesse modelo que as mulheres deveriam participar, sem chamar atenção para elas mesmas, a não ser pelas boas obras, mas não pelas roupas caras, vestimentas caras e adornos caríssimos de ostentação. Mais uma vez, é sobre o coração. Do jeito que está o coração é como a gente se projeta externamente. É sempre sobre o coração. Assim como os homens deveriam cuidar do seu coração, para, ao invés da briga, promoverem paz, as mulheres deveriam cuidar do seu coração, para, ao invés de orgulho e ostentação, mostrar humildade e boas obras a favor da igreja. É sobre isso. Verso 11 ao 15, aí sim, me parece, agora Paulo está falando de liderança. Alguns vão dizer que o 9 e 10 fala do culto, só não conecta com a oração e ainda está conectado com a liderança. Não há consenso. Já avisei que o texto é difícil, é o mais difícil da carta. Paulo, então, parece que vai tratar da liderança. Aliás, ele agora vai tratar especificamente da liderança, 11 ao 15. O 11 e 12, Paulo instruiu Timóteo, então, a regular a participação das mulheres no culto, para que aprendessem em silêncio. Nem no mundo grego, nem no judaísmo, onde as mulheres tinham vez para aprender. Mas na igreja tinham. O cristianismo trouxe grande avanço para o tempo da carta. Aqui, especialmente, no assunto específico, o aprendizado das mulheres. Poderiam aprender. O que hoje parece normal, né? Tão natural, naquele tempo foi uma mudança de paradigma. Aprender em silêncio não quer dizer muda. Embora pudesse o silêncio ser um traço cultural da época. Porque talvez tenha uma grande influência da sinagoga judaica, talvez. Como um traço cultural das mulheres realmente não falarem. Assim como o véu lá em Corinto. O texto lá em Corinto não é sobre o uso de véu, é sobre a autoridade. E o véu, um traço cultural da época, para demonstrar a autoridade e a submissão. Então, aprender em silêncio, mesmo que consideremos esse traço cultural da época, tem a ideia de mansidão, de quietude, ou seja, em submissão à autoridade masculina. É isso. E a submissão aqui não é o próprio marido, conforme a gente já aprendeu na carta aos Efésios, carta aos Colossenses, carta a Pedro, a primeira, que a esposa se submete ao seu marido. Aqui não é isso. Aqui é a submissão à liderança masculina na igreja. Então, aprender em silêncio demonstraria que a mulher não deveria ensinar e nem exercer a autoridade sobre o homem. Essa é a submissão que a mulher deveria e deve se portar na igreja, no culto público, no culto misto. Misto, homens e mulheres presentes. O mesmo tipo de submissão nós lemos na carta paulina aos Coríntios, primeira carta, capítulo 14, 33 ao 35, onde não cabia às mulheres a avaliação das profecias. A Bíblia ainda não estava completamente formada. Ainda havia profecias, e isso acontecia no culto público. Homens e mulheres falavam. Elas poderiam profetizar, conforme Paulo diz em Coríntios 11, mas elas não tinham autorização para avaliar e comentar as profecias.
porque isso era sinal de autoridade, e isso não foi dado a elas. Por isso, lá em capítulo 14, Paulo diz também para elas aprenderem em silêncio, ou perguntar em casa ao marido. Então, a gente vê no verso 12, Paulo dizendo: eu não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Ela não deveria exercer, então, o ofício de presbitério, que é o pastor, e nem de mestra, ensinando ao povo. Não caberia a ela, não cabe. Veja que o papel principal de ensino na igreja sempre foi do pastor. Efésios, capítulo 4, verso 11, os dons de ofício que tem lá, um deles é pastor e mestre. Mestre aqui não é de autoridade, não, mestre aqui é ensino. O pastor ensina. Assim como o governo da igreja, nesta carta a Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz que o governo é dos presbíteros. E isso sempre foi dado aos homens. Olha o capítulo 3, verso 2. Fazendo as credenciais do pastor, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. É do homem. Então não há nenhum argumento bíblico para que haja pastoras em qualquer igreja, em qualquer tempo, em qualquer século. Porque esse ofício pastoral é de autoridade. E o texto é muito claro em dizer que não cabe à mulher exercer autoridade sobre o homem. Também não há base bíblica para mulheres ensinarem, pregarem em reuniões mistas da igreja, homens e mulheres juntos. Porque isso seria ter autoridade de ensino sobre homens, o que Paulo condenou. É exatamente o verso 12. Perceba o ambiente da igreja de Éfeso. Heresias fomentadas por alguns, líderes apostatando, pastores se corrompendo, conforme nós já vimos. Provavelmente esses homens, Himeneu e Alexandre, lá no 1:20, líderes, talvez pastores. Pastores se corrompendo, um vácuo de liderança, mulheres se achando no direito de assumir o ensino ou a liderança, haja vista a oportunidade e valorização dada pelo cristianismo. Então nós vemos uma igreja em turbulência, com dissensões, com brigas, em instabilidade doutrinária. Percebemos que a presença da liderança feminina na igreja, percebemos que a presença de liderança feminina na igreja reunida era e é sinal de instabilidade doutrinária. Mas a mulher podia ensinar? E pode? Pode. A Bíblia diz isso. Olha que fantástico caminharmos pelas Escrituras. A Bíblia diz o que não é para fazer e diz o que é para fazer. Olha o texto de Tito, capítulo 2, versos 3 ao 5. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres podem ensinar? Devem. As outras mulheres. Sim. E além disso, o ministério feminino é amplo na igreja. Pode ensinar a outras mulheres, socorrer viúvas, ajudar necessitados e etc. Nesse texto mesmo, capítulo 5, Paulo vai tratar das viúvas. E fala sobre as crentes, as mulheres crentes que tenham viúva em suas famílias. Diz para socorrê-las. Ministério. Lucas no Evangelho, Lucas em Atos, Paulo aos Romanos 16 mostram muitas mulheres piedosas servindo a Cristo. E destaco Febe em Romanos 16. Como Paulo a elogia, provavelmente ela foi a portadora da carta. O quanto ela trabalhou pelo Evangelho. Então essas mulheres serviram Cristo, serviram aos santos, serviram às igrejas de muitas formas. Mas não caberia e não cabe às mulheres a liderança e o ensino da igreja reunida, porque essa autoridade foi dada aos homens, por Deus. Verso 13 e 14, Paulo apontou o argumento para que Timóteo, então, fizesse esse ajuste na igreja. Timóteo, tem um argumento aqui, tem uma razão disso que eu estou te ordenando a fazer.
Não foi um argumento cultural ou local, nem sobre a especificidade do que a igreja em Éfeso estava passando, porque estava feia a coisa lá. O argumento apresentado por Paulo é teológico. E nada disso quer dizer que a mulher é inferior ao homem, pelo texto que eu já vou abordar, o 13 e 14, que a mulher é inferior ao homem, que é menos crente, mais ingênua, mais suscetível a pecar, nada disso. Conforme alguns comentaristas chegam a dizer, que a mulher, porque foi enganada, ela é mais suscetível ao pecado. Não parece que Paulo está dizendo sobre isso. Por isso é um texto difícil. É sobre a razão dos papéis diferentes. Homens e mulheres foram criados à semelhança de Deus. E Gênesis diz isso muito claro. Jesus repete isso muitas vezes. Dá a importância disso. Paulo reforça isso em Coríntios 11, primeira carta. Mas tem papéis diferentes no lar e na igreja. Então, o primeiro argumento de Paulo, a primeira razão de Paulo, e ele diz isso no verso 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. É esse o argumento, número 1. A liderança da igreja caberia apenas ao homem porque ele foi criado primeiro e depois Eva. Ponto. Paulo vai ao Gênesis para mostrar que a ordem criacional importa sim, para delinear a liderança familiar e a liderança eclesiástica. Paulo aos Coríntios, para regular o culto e as orações, ensinou a mesma coisa sobre a autoridade. Capítulo 11, verso 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Ele não está falando aqui de lar, ele está falando de igreja. E ainda, no mesmo capítulo, Paulo usa a ordem criacional para mostrar quem era a autoridade sobre quem. Versos 8 e 9. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então a ordem criacional importa sim para delinear liderança na igreja, no lar, na igreja. Então o primeiro argumento paulino é criacional, é teológico, antes de qualquer cultura específica, antes da queda. A liderança do lar, a liderança da igreja cabe ao homem, porque Deus determinou assim. Conforme eu falei pela manhã. A Bíblia precisa ser nossa regra de fé em prática em tudo. Todas as coisas. Não só nas coisas que a gente acha legal, mas em tudo. O segundo argumento de Paulo vem então no verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mais uma vez, Paulo vai ao Gênesis. Não na criação, mas agora na queda. Embora o homem fosse o líder, quem foi iludida, quem foi enganada e caiu em transgressão foi Eva, primeiro. Na verdade, Eva foi enganada e iludida pela serpente. E Adão foi na onda dela, de Eva. E aqui temos um texto difícil. Dentro da perícope difícil, nós temos esse pedaço difícil. E o mais difícil de todos é o 15, que a gente vai terminar com ele. Mas aqui nós temos um texto difícil. O que Paulo disse exatamente? Não parece que Paulo estivesse dizendo que a mulher não pode liderar porque é mais fraca. Se em tantos lugares na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, tem mulheres heroínas em muitos aspectos. Ou porque a mulher ingênua caiu na lábia da serpente? Porque deu conversa à serpente? Não parece ser isso. Considerando que nós estamos tratando de liderança na igreja, o tema, o contexto dessa perícope é sobre a liderança, em uma igreja que estava bagunçada. Considerando isso, parece então que Eva, e a questão do argumento de Paulo é que Eva usurpou o papel que não era dela. A liderança era de Adão e não dela. E ela que foi para lá. Ela não deveria liderar, não cabia a ela. E foi o que ela fez. William Hendrickson diz assim, resume muito bem isso. A queda de Eva ocorreu ao ignorar ela, sua posição divinamente ordenada. Em vez de seguir, ela decidiu dirigir. Em vez de permanecer submissa a Deus, ela quis ser como Deus.
Na verdade, foi ela, não Adão, a ser completamente enganada ou iludida. Ela tomou uma função que não lhe cabia. É claro que Adão foi o responsável pelo pecado da humanidade e isso lhe foi atribuído. Adão foi o responsável pela entrada do pecado do mundo, afinal de contas, ele era o líder. Vacilou ali? Sim. E aos Romanos, Paulo diz isso, ele não exime Adão da sua responsabilidade. Ele diz lá no capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem, aqui é Adão, na sequência do texto a gente vê isso, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Por causa de Adão, o cabeça, o primeiro Adão, todos recebemos morte. Mas pelo segundo Adão, Cristo, aí sim, o perfeito, o cabeça perfeito, a autoridade perfeita, temos redenção. Contudo, Eva que foi iludida pela serpente, não foi Adão. É Eva que caiu em transgressão primeiro, que pecou primeiro, porque usurpou o papel que não era dela. Então, os dois motivos apontados por Paulo aqui na carta a Timóteo se conectam. A ordem criacional e a usurpação do que não cabia a Eva. Essas são as razões do porquê Timóteo deveria ajustar a reunião da adoração com os papéis definidos de cada um, homens e mulheres. Homens e mulheres. Prezados, não são argumentos temporais. Não são argumentos culturais, antiquados, ultrapassados, são argumentos presos a algum tempo, a alguma cultura, ou só a cidade de Éfeso, ou só a Ásia Menor. Não. Não. São argumentos teológicos. Antes de qualquer tipo, ou de qualquer tipo de cultura, de qualquer especificidade cultural. O problema, a grande crise desse texto, e muitos outros que falam de coisas parecidas, mas esse talvez seja o mais incisivo, a grande crise é que muitas igrejas da modernidade se importam apenas com os textos que lhe convêm. E não com a Bíblia toda, com todo o conselho de Deus. Infelizmente, essas muitas igrejas já se deixaram influenciar pelas ideologias modernas, no caso aqui, nosso feminismo. Falar de submissão, falar de autoridade, falar de disciplina, causa estranheza ao mundo e, infelizmente, lamentavelmente, também à igreja atual. Isso dá asco, urticária, coceira, quando esses temas são tratados. Falar de pecado, está fora de moda. Lamentável isso. Mas o texto é claro. O argumento de Paulo não é teológico. O mesmo Paulo, em outra carta com outra igreja, trata de coisas parecidas. Também sobre culto. E chegamos ao verso 15, e aí, na minha opinião, o mais complicado de toda essa película. Paulo fecha os argumentos desse bloco, então. Porque a mulher caiu em transgressão, estaria condenada para sempre? Sem poder exercer seu papel de mulher no reino de Cristo? Não, claro que não. E aí ele diz no verso 15, mas ela, depois de que ela pecou, caiu, foi iludida, foi enganada e caiu em transgressão, mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor, santificação e com bom senso. Tem de todo tipo de comentário sobre esse verso. Então, se só será salva se tiver filhos. Não é procriar que salva alguém. Alguns chegam a dizer que aqui está conectando o nascimento de Cristo. Não tem nada no texto que aponte para isso. É estranho. É um texto difícil, é verdade. Parece, então, que a ideia é que a mulher seria salva, como todos, homens e mulheres, permanecendo em fé, amor e santificação com bom senso. Como todos. Exercendo o seu papel de ter filhos, ser mãe. Olha que interessante, não por menos Eva, que está aqui no contexto,
foi chamada de mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20, após a queda. Aliás, o nome Eva só aparece depois, que vincula então as questões. Mesmo Eva tendo transgredido o seu papel, mesmo Eva tendo sido enganada e pecando primeiro, e levando o seu marido a pecar, que foi omisso, sim, é verdade, seu papel de mãe continuou. Mãe de todos os seres viventes. Claro, pessoas, né? Todos os viventes, todas as pessoas. Né? Afinal, ela foi criada para isso. Então, esse papel foi dado à mulher, por Deus, e é de grande valor, pois todas as pessoas, exceto Adão, claro, homens e mulheres, vieram de uma mulher. Isso é honra às mulheres. Embora a maternidade também esteja vilipendiada pela sociedade moderna. Filho, como se fossem problemas. Eu tenho um problema de 5 anos, um problema de 8 anos, são bênçãos do Senhor que o mundo está chamando de problema, porque as coisas estão deturpadas. Então, homens e mulheres, exceto Adão, vieram de uma mulher, e todos vieram de Deus, mostrando que, embora os papéis sejam diferentes, ambos, homens e mulheres, possuem o mesmo valor diante de Deus. Paulo trata disso em Coríntios 11. Quando ele diz que Adão não foi criado para Eva, é Eva que foi criada para Adão. E aí na sequência ele diz, mas todos vieram de uma mulher, homens e mulheres, então todos vieram de Deus. Ao mesmo tempo que Paulo organiza o culto e as orações em Coríntios, no capítulo 11, ele mostra o valor dos dois, o mesmo valor diante de Deus. Então, a mulher piedosa, serva do Senhor, vive conforme Deus a criou, exercendo o seu papel conforme o Senhor ordenou. E a mulher que por acaso não pôde ter filhos, deixará de ser salva? Claro que não. A salvação não é a procriação. Faz parte do universo feminino. Foi criada assim, por Deus. Então, a mulher pode fazer muitas coisas. Contudo, o seu ministério principal é cuidar do lar e dos filhos. Meu Deus, o mundo não diz isso, não. Mas a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 5, versos 14 e 16, Tito capítulo 2, versos 3 ao 5, Provérbios 31. Provérbios 31 é um texto belíssimo da mulher virtuosa. Ela faz um monte de coisas. E o centro da atividade daquela mulher é o seu lar, a sua casa, a sua família. É o centro de todas as atividades daquela mulher que faz muitas coisas. Compra, vende, costura, tece, faz cobertor para os filhos e etc. O centro da atividade daquela mulher virtuosa é o seu lar. Então a mulher pode fazer muitas coisas. Seu ministério principal, olha a palavra, o seu ministério principal é cuidar do lar e dos seus filhos, não liderar a igreja. E ainda pode fazer muitas coisas na igreja, como parte da igreja, como membro de uma igreja, mas não liderar a igreja. 2 aplicações. Primeiro aos homens. Então, uma para os homens e outra para as mulheres. Homens, assumam seu papel de líder. Sejam líderes em casa, sejam líderes na família, sejam líderes na igreja. Homens omissos nas igrejas é porque são omissos em casa. Abriram mão do papel que Deus lhes deu e ordenou. Os homens abriram mão do seu papel de líder em casa e nas igrejas. É verdade que esse ensino é contracultural, completamente, totalmente contracultural. O mundo tomado pelo feminismo não quer ouvir isso e range os dentes ao ouvir essas coisas. Estão fazendo de tudo para tornar os homens emasculados, sem força. Até desenhos, os heróis estão ficando
molengas. Até os desenhos. Até os filmes de fantasias, de heróis, que deveriam ter uma força, estão ficando molengas. Tem homens pedindo perdão ou desculpas por ter nascido homem. É só ver a mídia. O mundo está fazendo isso, tornando os homens emasculados, sem força, sem tomada de decisões, homens bobalhões, homens molengas. E infelizmente mesmo, as igrejas adotaram o feminismo. Infelizmente. Uma igreja que é liderada por mulheres, uma igreja onde tem pastoras, é porque os homens abriram mão do seu chamado de liderarem suas casas e de liderarem a casa de Deus. Porque está em instabilidade doutrinária. Bagunçada, como a igreja em Éfeso. Homens, não sejam covardes. Não sejam covardes. Nem omissos. Deus deu papéis para cada um, exerça o seu, de liderar. Tem outras coisas, né? De cuidar, proteger, etc. Nós estamos falando sobre liderança hoje. Seu papel é ensinar à igreja, orar no culto, preservar a santidade e a paz da igreja com mãos santas. Seu papel é liderar nos moldes de Deus. Não abra mão disso. Em casa e na igreja. O que mais temos visto por hoje são homens mandados por mulheres. Eu estou falando mandados mesmo. Segunda aplicação. Mulheres, não usurpem o que não lhes foi dado. Irmãs queridas, sejam belas e meigas, como Deus as criou. Use suas belas roupas, seus enfeites com modéstia e decência. E que sua maior beleza seja vista em boas obras. Pode pintar o cabelo, pode cortar o cabelo, pode usar trança, né? Trança, aplique, brincos. Pode usar. Sapato marrom, preto, vermelho, amarelo. Pode usar. Mas faça com decência, com modéstia. E que suas boas obras sejam maiores do que essas coisas. Não queiram, não aspirem exercer o que Deus não lhes deu. Não há pastoras. Não há pregadoras no culto misto e público, onde tem homens e mulheres presentes. Tudo que temos visto por aí, inclusive nas nossas igrejas conhecidas, é porque essa doutrina foi deixada de lado. As heresias destruidoras estão corroendo as igrejas e a palavra do Senhor está ficando de lado. E as pessoas acham que isso é pouca coisa. Igrejas estão se afundando sozinhas. O diabo nem está lá, não precisa. Irmãs queridas, não caiam nisso. Sejam prudentes e zelosas. Há muito trabalho para vocês no reino do Senhor. Muito trabalho no reino do Senhor. Mas naquilo que não contrariar a vontade de Deus. Irmãos queridos, todos os irmãos, igreja toda, sirvam a Deus conforme a vontade dEle, para a gente encerrar. Nos papéis definidos por Ele, para homens e para as mulheres. Uma igreja que vive nos moldes das Escrituras é saudável e agrada ao Senhor da igreja, Jesus. Nós não estamos aqui para agradar nossa cultura. Nem para fazer amizade e andar com igrejas liberais, que já abriram mão dessas coisas. Nós existimos para agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor é andar conforme as Escrituras. Mesmo num texto difícil desse. E bem difícil. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus de poder, Deus de graça e misericórdia, obrigado pela exposição e meditação da Tua palavra. Dê-nos coragem, ó Deus, a todos nós, para vivermos conforme Tua vontade.
para que a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, seja saudável, conforme a vontade dele mesmo, a autoridade suprema sobre todos nós, o cabeça da igreja, o Senhor Jesus. É na palavra em que encontramos as diretrizes de como ter de como agradar ao Senhor, de como ter uma saúde da igreja. Que o Senhor nos dê discernimento em todas as coisas. Que o Senhor nos oriente em todas as coisas. Que na segunda-feira o Senhor continue nos orientando, porque enfrentaremos oposições diversas sobre esses assuntos tratados aqui hoje. Mantenha-nos firmes na tua palavra. É o poder do Espírito que habita no povo que nos mantém, nos segura e nos mostra o caminho certo. Que o Senhor seja louvado. Em nome de Cristo que oramos. Amém.